Olha só o que diz aqui no versículo 10. Daniel tinha que tomar uma posição. Ou ele parava de vez por todas de orar, ou então ele continuava e seria lançado na cova dos leões. Mas aí entra Deus. Aí entra Deus. Ou age a pessoa, ou age Deus na vida dela. Aí diz assim, ó. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, olha aí, e em cima no seu quarto, onde havia janelas. Tem como colocar a tela assim com a palavra e a minha imagem ali, Marlon? Tem como não? Dá para pôr? Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Olha o que diz aí, ó. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas. Esse Daniel, versículo 13, que não se pode revogar. Então ele respondeu: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti. Não faz caso de ti. O que o Senhor determinou, ó rei, ele não acatou. Foi determinado que não poderia se manter nenhum relacionamento com deuses ou homens que não fosse com o Senhor. Que não se pudesse fazer nenhuma petição a nenhum deus ou a homem que não fosse ao rei. Pois é, esse Daniel, 3 vezes, ó, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ele coloca-se de joelhos, ele levanta as mãos aos céus e ele tem clamado ao seu Deus. Ou seja, não acatou a ordem do rei. Tendo o rei, verso 14, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. Sabe por que o rei falou isso? Porque o rei sabia quem era Daniel e o Deus que ele servia. Mas ele tinha assinado um decreto, que aquele que desobedecesse fosse lançado na cova dos leões. Diz a Bíblia, verso 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, olha aí, ó, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Já no versículo 20, olha para mim mais uma vez, preste bastante atenção. Não teve como mudar. Primeiro, Daniel tinha um espírito excelente, e porque ele tinha um espírito excelente, ele crescia, o trabalho dele desenvolvia, ele tinha sucesso em tudo que fazia. E isso, meu amigo que me acompanha agora, a pessoa de Deus, a pessoa que não teme a Deus, não tem temor a Deus, não serve a Deus, se ela tem um espírito excelente, ela vai fazer diferença onde ela estiver. Agora, conquistar é uma coisa, e permanecer com a conquista é outra. Conquistar, a pessoa pode até conquistar sem estar servindo a Deus, sem estar na presença de Deus. Casar, todo mundo casa. O difícil é você estabelecer. Conquistar é uma coisa, estabelecer é outra. Quando souberam que Daniel servia ao Deus vivo, então tentaram impedi-lo e o seu relacionamento com Deus ser ofuscado. Só que não deu certo. Ele continuou 3 vezes ao dia, como ele fazia antes, buscando a Deus e clamando, dobrando os seus joelhos e erguendo as mãos e invocando a Deus. Então a lei foi cumprida. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei sabia do que se tratava. Talvez você que me assiste agora está também na cova dos leões.
que significa a cova dos leões? Injustiça. Injustiça. Quantas pessoas que estão sendo injustiçadas, nesse exato momento sofrendo com uma injustiça, sendo acusada, sendo condenada, sendo massacrada, sendo esmagada, sendo moída dentro do seu trabalho, no seu lar, não é verdade? Talvez a situação que você vive agora é como que se estivesse dentro da cova dos leões. Aqueles leões famintos querendo devorá-lo, destruí-lo. Mas olha o que acontece quando você não interrompe o seu relacionamento com Deus. Quando você permanece firme na sua decisão de servir ao Deus vivo. Quando você não se acovarda diante das lutas que surgem, que Satanás coloca no seu caminho para fazer você desistir. Aí diz assim no versículo 20, chegando ele à cova, chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: rei, peraí, volta aqui, peraí. Se Daniel falou, ele estava o quê? Ele passou a noite com os leões. Ele passou a noite com leões furiosos. E pela manhã o rei foi à boca da cova e disse: Daniel, triste já. Daniel, sabe aquela expressão, Daniel, será por acaso que o Deus que você serve livrou você? De repente, ó rei, vive eternamente o Deus a quem eu sirvo,